Bem-vindos! Hoje a gente mergulha fundo numa obra, olha que mexe com a gente, né? A Hora da Estrela, o último romance que a Clarice Lispector publicou em vida. E para ajudar a gente a desembrulhar essa história, que é tão densa, a gente tem aqui também uns trechos de um pós-fácil escrito pelo filho dela, o Paulo Gurgel Valente. Exatamente. É um material rico, né? A gente tem a voz do narrador, o Rodrigo S., que é quase um personagem à parte, tem a trajetória da Macabeia, que é, nossa, difícil até de descrever, e tem essa camada extra do pós-fácil que tenta, assim, ligar os pontos entre a ficção e a vida da própria Clarice. É bem interessante. É isso. E a nossa ideia aqui é ir um pouco além do óbvio, sabe? Tentar pegar as ideias mais fortes sobre o que é escrever, sobre a condição humana, assim, bem crua mesmo. A pobreza, que no livro não é só falta de dinheiro, né? E essa busca por sentido que parece que nunca acaba. É um material forte. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. Quem é essa voz que narra? Ou melhor, que tenta narrar essa história pra gente? Pois é, essa voz é a do Rodrigo SM. E ele é quase tão personagem quanto a própria Macabeia, né? Já começa na dedicatória, aquela coisa ambígua. Na verdade, Clarice Lispector, é como se ela dissesse, sou eu, mas não sou eu, sabe? Ele tem uma relação bem conflituosa com a escrita. Por um lado, ele diz que é uma necessidade, né? Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Mas por outro, ele fala que é um peso, um fardo, o que me atrapalha a vida a escrever. É forte isso. E ele menciona essa busca por uma simplicidade, mas que não é fácil de alcançar, né? Diz que só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Isso já diz muito sobre o livro em si, não acha? Não é uma leitura fácil. De jeito nenhum. E aí entra essa coisa da metalinguagem o tempo todo, quer dizer, o texto falando dele mesmo, do ato de escrever. O Rodrigo SM, ele expõe as dúvidas dele, a dificuldade de escolher as palavras, sabe? Essa tensão entre querer contar tudo, ser exterior, explícito, e ao mesmo tempo guardar segredos. Ele até acredita na palavra como ação, mas ele sente a limitação dela. Chega a dizer que o livro é feito sem palavras, uma fotografia muda, um silêncio. É quase um paradoxo. É como se ele, sei lá, estivesse pedindo desculpa por não conseguir capturar a essência da história. Ou talvez seja uma honestidade radical mesmo sobre como é difícil criar. Acho que é mais a segunda opção, sabe? A Lispector, usando o Rodrigo, ela não entrega um narrador daqueles que sabem tudo, todo seguro. Pelo contrário, ele participa, ele falha, ele está angustiado junto, ele mostra os bastidores da escrita, né, o processo que muitas vezes dói. A busca pela verdade, mesmo que seja uma verdade inventada, é o centro. Mas ele admite que é difícil. E a relação dele com a Macabeia é muito carregada disso. Ele diz: ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela. Tem culpa ali, compaixão, uma tentativa de entender que parece que sempre escapa um pouco. E aquela dedicatória é enorme, cheia de nomes da música clássica. Schumann, Bach, Stravinsky. Parece até um contraste com essa busca pela simplicidade que ele fala, né? Mas, ao mesmo tempo, revela uma necessidade de se conectar, quase desesperada. Esse eu, que é vós, pois, não aguento ser apenas mim. Ele se sente meio à margem, sem classe social, e confessa que está com medo de começar a história. É uma vulnerabilidade que desarma a gente. Exatamente. Essa fragilidade toda do narrador já prepara a gente para a fragilidade ainda maior da personagem que ele vai apresentar. Ele não é um guia seguro, sabe? Ele tá ali tateando no escuro junto com a gente e com a Macabeia. E aí, finalmente, ele nos apresenta a Macabeia. E a descrição é, nossa, é brutal. Uma jovem nordestina, datilógrafa no Rio, veio lá do sertão de Alagoas. Órfã, criada por uma tia bem severa, raquítica, encardida comparada a café frio, com um rosto que pedia tapa. Eu confesso que essa descrição física, assim tão crua, sempre me chocou um pouco. O que será que a Clarice buscava com isso? Acho que ela buscava justamente o choque, sabe? Recusar qualquer tipo de romantização da pobreza, daquela condição. A Macabeia é definida pela falta, pela inabilidade. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. E o mais desconcertante é que ela parece não ter consciência da própria miséria. O narrador fala que ela não sabia que era infeliz. Se ela parasse para pensar quem sou eu, ela simplesmente cairia estatelada. É muito forte. Essa é a passividade dela. O narrador mesmo pergunta, por que ela não reage?
É uma pergunta que fica ecoando na gente também, né? Será que é um mecanismo de defesa, como ele sugere? Tipo, defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos? Ou tem algum mais ali? Uma crítica, talvez, à sociedade que nem deixa ela imaginar uma reação? Essa é uma questão central, né? A pobreza ali é mais do que não ter dinheiro, é existencial. É uma falta do delicado essencial, como diz o narrador. E ele cria essa ligação muito forte com ela, quase protetora, meio possessiva até. Só eu, seu autor, a amo, sofro por ela. E ele a vê como representante de muitas outras, né? Milhares de moças espalhadas por cortiços. Essa origem nordestina dela, aliás, não é à toa. Como o pós-fácil que a gente tem aqui sugere, isso ecoa diretamente à infância da própria Clarice, lá em Recife, em Maceió. A conexão com a realidade já começa a aparecer aí. Faz sentido. E a vida dela é feita daqueles detalhes mínimos quase absurdos, né? Ouvir a rádio relógio para ter hora certa e cultura. Colecionar anúncio de jornal. Pintar as unhas de vermelho berrante como se fosse um maior luxo. Tomar café frio antes de dormir. E aquela cena do espelho rachado no banheiro da firma. Ela vê o rosto deformado, pensa tão jovem e já com ferrugem. E quase some para si mesmo. É de uma tristeza. São esses detalhes que constroem a personagem de um jeito tão potente. A fascinação por palavras como efeméride só pelo som, sem saber o que significa. O sonho de ter um poço. A descoberta da solidão como um bem precioso num dia de folga. A Clarice não precisa de grandes acontecimentos, sabe? Ela constrói o vazio e a busca silenciosa da Macabeia nesses pequenos nadas do dia a dia. E nesse cenário de vazio todo, aparece o olímpico de Jesus Moreira Chaves, o primeiro namorado dela. Mas, nossa, desde o começo a coisa já parece que não vai dar certo, né? Ele acha o nome dela, Macabeia, parecido com doença de pele. Que jeito de começar um namoro. Não tem muito romance aí. Definitivamente não. O relacionamento é descrito como ralo. Os encontros são os passeios na chuva, as conversas ficam girando em torno do passado nordestino, que é a única coisa que parece que eles têm em comum, mas o olímpico é o oposto da Macabeia em vários sentidos. Ele também veio do Nordeste, da Paraíba, mas ele tem uma ambição que ela nem sonha em ter. Ainda vou ser deputado. E ele tem uma sombra também, não tem? Aquela história de ter matado um homem no sertão, o dente de ouro como símbolo de status, tem uma dureza nele, uma malandragem calculada. Sim, uma violência ali escondida e uma desonestidade bem prática. Ele logo percebe que a Glória, a colega da Macabeia que é carioca, bem alimentada, filha de açougueiro, é material de boa qualidade, mais útil para os planos dele de subir na vida. A Macabeia é só um degrau, ou nem isso. O pós-fácil até levanta umas hipóteses sobre o nome olímpico, né? Talvez uma ironia com os rivais dos Macabeias, lembrando que Macabeia pode vir daí, ou de forma mais simples da marca da máquina de escrever Olímpia que a Clarice usava. São detalhes que talvez tenham algum significado escondido. E o fim do namoro. A frase que ele usa para dispensar ela é de uma crueldade absurda. Você, Macabeia, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. Nossa, como alguém reage a uma coisa dessas? A reação dela é tão desconcertante quanto a passividade de sempre. Um riso nervoso, o narrador até sugere que talvez ela não soubesse chorar. É como se até a tristeza mais básica fosse algo estranho para ela. E, na maior ironia de todas, é a Glória, a rival que ficou com o Olímpico, quem manda a Macabeia procurar uma cartomante. É incrível. E lá vai ela para olaria, né? Buscar ajuda na Madame Carlota. E que figura essa cartomante? Ex-prostituta, agora toda devota, morando num lugar que para Macabeia parece o maior luxo, plástico amarelo na parede, flor artificial. A madame contando do passado dela no mangue com uma nostalgia. É um contraste gigantesco com a vida da Macabeia. Totalmente. E a consulta é o ponto de virada e, ao mesmo tempo, o auge da ironia trágica da história. A Madame Carlota acerta o passado de miséria dela, o que dá uma credibilidade, né? E aí ela despeja aquele futuro de conto de fadas. O Olímpico vai voltar arrependido, o emprego vai melhorar e o principal, vai aparecer um estrangeiro rico, loiro, um tal de Hans, para casar com ela, cobrir ela de veludo e cetim. É a primeira vez que a Macabeia parece sentir esperança, talvez. O texto fala que ela sente uma súbita voracidade pelo futuro. É quase doloroso ler isso, porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? Exato.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Essa faísca de esperança, de desejo por um futuro diferente, aparece justamente na véspera da morte dela. É uma crueldade do destino, ou talvez da própria narrativa, a esperança como anúncio do fim. E tem quem veja, como o pós-fácil sugere, até uns ecos sombrios nesse nome Hans e no Mercedes, talvez ligados às memórias da Segunda Guerra, do Holocausto, que marcaram a Clarice por ela ser de origem judaica, né? É uma camada de leitura possível, embora a própria Clarice sempre dissesse que o importante não são os fatos em si, mas as repercussões dos fatos no indivíduo. E a repercussão aqui é imediata e fatal. Ela sai da casa da cartomante se sentindo outra pessoa, grávida de futuro, como diz o texto. Aí ela vai atravessar a rua e pronto. É atingida por um Mercedes amarelo cumprindo a parte do luxo da profecia do jeito mais macabro possível. Ela cai em posição fetal, um fiozinho de sangue. O narrador assiste a tudo, reflete sobre a morte dela como se fosse a morte dele mesmo. Macabeia me matou. E chama esse momento de a hora da estrela. Que estrela é essa que brilha justo na hora da morte? É a grande pergunta, né? Será que é um brilho irônico? Um reconhecimento tardio da existência dela, mesmo que só na morte? O narrador parece tentar dar um sentido, uma transcendência para aquele fim tão brutal e, de certa forma, tão anônimo. E as últimas palavras dela, quanto ao futuro, ditas ali naquele instante, nossa, são de cortar a respiração pela ironia e pelo mistério que fica. Que futuro? Aquele prometido pela cartomante ou a ausência total de futuro que estava chegando? E o pós-fácil do filho da Clarice ajuda a amarrar algumas dessas pontas, não é? Ele reforça essas conexões com a biografia que a gente já falou. A infância no Nordeste, a sensibilidade com a injustiça, os mocambos foram a primeira verdade dela. A perda da mãe, o sotaque, os passeios no cais. O próprio narrador, o Rodrigo, ecoa a Clarice quando diz: quando eu era menino em Recife... Sim, o pós-fácil ilumina bem essas intersecções, mas também deixa claro que a obra vai muito além da biografia. Fala-se de uma nova Clarice nesse livro, talvez mais direta na questão social. Explora os possíveis significados dos nomes, das ruas que aparecem, Acre, Lavrádio, ligadas à marginalidade. Até a cartomante Carlota, que talvez tenha sido inspirada numa dona Nair que a Clarice realmente frequentava. São pistas, ecos da vida real na ficção. Mas, no fim das contas, o que fica mais forte não são essas curiosidades da biografia, né? É a força da personagem, a dor daquela existência, o jeito como a linguagem luta para tentar expressar o que é quase impossível de dizer. Exatamente. A Hora da Estrela continua sendo relevante e perturbador por causa dessa forma radical como a Clarice usa a linguagem. É fragmentada, hesitante, às vezes brutalmente direta, e isso espelha não só a dificuldade do narrador, mas a própria precariedade da vida da Macabeia. E nos confronta com uma realidade social, existencial, que muitas vezes a gente prefere ignorar. A das vidas invisíveis, das existências mínimas que são esmagadas sem deixar rastro. Então, o que a gente leva dessa nossa conversa? Acho que a complexidade desse narrador, que é quase um antinarrador, a força inesquecível da Macabeia como símbolo dessa invisibilidade que incomoda, a crítica social que não vem de discurso pronto, mas da exposição crua dos fatos, e essas pontes que existem sim entre a ficção e a vida da autora, mas que não definem tudo. É uma obra que desafia a gente a cada página, né? Desafia nossa complacência, nossa relação com a própria linguagem, nossa capacidade de enxergar o outro na sua condição mais vulnerável. Não dá resposta fácil, só deixa perguntas que ficam ecoando. E talvez a pergunta final seja aquela que o próprio narrador faz depois de tudo, depois da morte da Macabeia. Uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo gigantesca. Qual é o peso da luz? Pensando na Macabeia, nessa história tão marcada pela sombra, pela falta, que luz seria essa? A da consciência que talvez ela tenha tido um vislumbre no fim? A luz cruel daquela esperança falsa? Ou simplesmente a luz da vida, mesmo que seja uma vida tão apagada, tão frágil? Fica essa reflexão, né? Sobre o valor, o peso que a gente dá ou não às vidas que estão ao nosso redor, especialmente aquelas que não costumam brilhar.